Amigas do meu coração, quanto tempo que a gente não se vê por aqui, não é mesmo? Gente, me mudei, né? Me mudei em junho, não consegui fazer um vídeo de lá até aqui. Por quê? Porque estou numa bagunça sem fim, gente. Não para, não acaba isso. Que loucura! Como diria Narcisa Tamborideg, loucura! Gente, vim aqui cumprir uma promessa. Eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre radicais livres. Na verdade, esse foi o tema do trabalho final de uma das minhas matérias na faculdade de patologias da nutrição. E eu resolvi transformar, achei tão interessante, né? Resolvi transformar isso aqui num bate-papo no nosso canal, porque acho que vai agregar valor. Acho que vai ser legal a gente conhecer um pouco mais sobre esse tema tão falado, né, no mercado, né? Esse tema tão usado, essa palavra que o pessoal hoje está usando para vender, né? Compra o creminho tal que é antioxidante. Ai, toma esse suplemento assim para combater o estresse oxidativo. E a gente vai gastando uma nota, mas na verdade não está sabendo o que é que está fazendo, na verdade, né? Haja vista, lembra? Eu perguntei lá no grupo, ninguém. E eu vou falar para vocês de boa. Até eu fazer essa matéria, eu também não sabia o que eram os famosos radicais livres. Então vamos lá. Para a gente entender um pouco desse assunto, a gente vai ter que, como sempre, dar uma passadinha rápida lá na química, na bioquímica, né? Porque tudo isso acontece a nível celular. Então não tem como a gente falar disso sem entender um pouquinho o que está acontecendo. Vamos voltar lá nos primórdios da química do ensino médio, quando a gente aprendeu o que são os átomos. Átomos nada mais são do que as menores, né, as menores partes de uma matéria. Se você pegar uma matéria, vai dividindo, quando não tiver mais nada para dividir, você vai chegar no átomo. E o átomo ele é formado por um núcleo e por elétrons que ficam ali orbitando, né, ao redor do núcleo através de uma energia eletromagnética, e a gente não vai se aprofundar muito nisso, não. Fiquem tranquilos. Só quero que vocês entendam o seguinte: esse átomo, ele está lá muito bem na vida e tal, mas ele não está completo se ele não tiver 8 elétrons na sua última camadinha. E a maioria dos átomos não são completos. Ou seja, a maioria dos átomos são instáveis. Essa é a nomenclatura, né, que a ciência deu para essa situação em que os átomos não têm a sua última camada de elétrons completa. Isso não é geral, não é para todo mundo, né? Tem uma meia dúzia de gente rara por aí que é completa, que são os tais gases nobres, aqueles mesmo da tabela periódica, lembra que a gente estudou? E os demais todos têm menos de 8 elétrons na sua última camada. Na prática, o que isso significa? Que a galera que não está completa, naturalmente, vai buscar se completar. Um cara que falou fantasticamente sobre isso foi Freud, né? E eu sou suspeita para falar, né? Como que a falta, né? Aquilo que nos aponta o que nos falta, né? É exatamente aquilo que nos mobiliza para buscar aquilo que nos falta, né? Esse é o movimento saudável, né, de todo mundo. E um átomo saudável vai buscar aquilo que falta também. Só que ele vai buscar isso em qualquer lugar, né? Ou seja, em qualquer outro átomo que eventualmente já tenha conseguido resolver o seu problema de solidão. Ele vai lá e pega o elétron do outro átomo, desestabilizando aquele átomo também. E isso vai, gente, um vai desestabilizando o outro, que vai desestabilizando o outro, e isso tudo vai acontecendo entre outros lugares. O lugar mais importante que nos interessa vai acontecendo na membrana da célula. E quando eu falo, né, que isso tudo acontece a nível celular, né, na membrana celular, a gente tem que pensar que esses danos na membrana é que comprometem todo o funcionamento da célula, né? Porque o que é a membrana celular? Né? Dentro da célula tem um núcleo que tem um componente, né, uma mensagem genética ali dentro, bem protegido, e por fora do núcleo tem um líquido onde fica ali várias organelas, entre elas a mitocôndria, né, que é muito importante para promover a respiração celular. E por fora tem um invólucro protetor, né, da célula,
que aliás a minha amiga Nai me explicou brilhantemente que esse citoesqueleto, que dá aquela forma redondinha para a célula, é como se fosse uma redinha de meio arrastão, né? E quando os radicais livres entram ali pela membrana da célula, eles arrebentam toda essa estrutura, deixando vazar o que tem dentro da célula e podendo até levá-la à morte. E é exatamente esse o problema, né? Esse é um grave problema, o grave problema que os radicais livres causam no nosso corpo. Valeu, Nai? Na prática, vamos falar de coisas que nos interessam. O oxigênio, por exemplo, pasmem, é um átomo instável. Ele só tem 6 elétrons na sua última camada, então ele é um safadinho que vai causar, ele é um dos principais safadinhos que vai causar essa baderna toda no nosso corpo. Na prática, aí você está perguntando, mas Hanna, na prática, tudo que a gente faz, respirar, correr, fazer academia, andar, comer, tudo isso significa gasto de energia, significa processo metabólico, significa que a gente está produzindo esses tais radicais livres. Se a gente estivesse nas nossas condições normais de temperatura e pressão, o nosso corpo ele é tão perfeito, a natureza é tão perfeita, né? Que a gente tem os nossos dispositivos de proteção, né? Como se fossem disjuntores. A gente tem capacidade de neutralizar, né, com substâncias antioxidantes, né, que nesse caso eu estou falando daquelas que são endógenas, ou seja, que o nosso próprio corpo produz para estabilizar essa situação louca que os radicais livres causam, né? E como que isso se estabiliza? São células, são moléculas, são átomos que estão ali prontos para doar esses elétrons sem que isso traga nenhum prejuízo para a célula propriamente, né? Ou seja, ele se põe em sacrifício, vamos dizer assim. E o nosso corpo tem produz determinadas substâncias que têm exatamente essa finalidade, né? São as endógenas. E a gente também deveria se preocupar em ingerir algumas substâncias que vão fazer exatamente esse papel, né? E que são os antioxidantes exógenos. Lembrem o seguinte, a gente está falando de alimentação. A gente não está falando do creminho caro, do suplemento caro, né? Antes disso tudo, a gente está falando de algo que é muito importante para a gente, que é aquilo que a gente come, né? Você é aquilo que você come. Você não é aquilo o creminho que você passa na sua pele. Você é basicamente aquilo que você está ingerindo. E dependendo do que você está ingerindo, e dependendo dos seus hábitos de vida, da sua exposição ao fumo, das suas noites de sono mal dormidas, do excesso de alimentos industrializados que você consome, da falta de alimentos, né, com fibras, de alimentos naturais, alimentos que são equilibradores do nosso corpo, a gente vai causar um déficit, né, um desequilíbrio ainda maior na produção desses radicais livres, né? Então, por que eu achei interessante trazer esse assunto pra gente aqui? Porque, mais uma vez, a gente traz pra gente a responsabilidade de cuidar da nossa própria saúde, né? Ou seja, a gente precisa rever e mudar os nossos hábitos de vida, né? O que os radicais livres, na verdade, causam pra gente na nossa vida, no nosso corpo? Bom, há vários estudos, né, que apontam que esse excesso de radicais livres aos quais estamos expostos, né, são principais causadores dos cânceres, ó, que brabo, né? E também são os causadores do envelhecimento, ó, nosso tema aí, né? Então, como é que a gente faz para trazer substâncias antioxidantes para dentro do nosso corpo através da alimentação? Sugiro para quem for mais curioso para dar uma olhada na tabela de Orac, que tem vários alimentos, né, que são classificados de acordo com a sua capacidade antioxidante, é muito legal. Mas a gente já sabe que laranja, limão, tangerina, as frutas cítricas de uma forma geral são muito antioxidantes. O açaí é extremamente antioxidante. O resveratrol da uva também tem essa função antioxidante.
muitos dos nossos temperinhos, alecrim, cúrcuma também são antioxidantes. Olha quanta coisa a natureza dá pra gente poder combater essa produção que é esperada e natural de radicais livres no nosso corpo. E ao mesmo tempo, a gente precisa não só botar antioxidante para dentro, mas principalmente buscar se afastar das substâncias que são oxidantes, né? Que vão causar a oxidação no nosso corpo, que é um processo que é exatamente isso que a gente conversou aqui, né? De que a gente está falando? Alumínio, exposição a metais tóxicos, alumínio do desodorante, por exemplo. Eu sempre bato nessa tecla aqui, né? Eu já faço meu desodorante há muito tempo, recomendo fortemente que vocês busquem desodorantes naturais, né? Existem receitinhas caseiras que são muito interessantes, de leite de magnésio. O que eu faço, por exemplo, eu uso óleos de coco, óleo de macadâmia, uso bicarbonato, uso dolomita, são todos materiais naturais, né, e que não tem toxicidade nenhuma pra gente. Então, cuidado com os metais pesados. Vai dar uma olhada nas tuas panelas, se você está usando panela de alumínio, né? Não fica pensando que aquela panela ali não está passando, não está transferindo, né, para o teu alimento. Os plásticos, né? Todo mundo fala do bisfenol A, dos plásticos, plástico quente no plástico no micro-ondas, né? Isso tudo a gente está fazendo uma grande exposição aos elementos que vão aumentar a produção de radicais livres no nosso corpo. O que mais? Fumo, álcool, muitas dessas substâncias que a gente come nos alimentos de pacotinho, os industrializados, né? Então vamos cuidar dos dois lados, né? Se a gente está aqui reunida para pensar numa forma de envelhecer bem, né? A gente precisa fazer isso através dos nossos hábitos de vida, né? Não tem remédio milagroso, não tem suplemento milagroso. Se não houver mudança de hábito de vida, se você não ofertar para o seu corpo, que é uma máquina, né? Ele está trabalhando ali mal pra caramba esses anos todos. Então, se você não oferta para essa máquina, né, um bom ambiente de trabalho, uma boa condição, né, de trabalho, naturalmente vai ficar difícil. Porque, como a gente, né, sempre fala que esse período de climatério, até que, né, a gente efetivamente ultrapasse ali a menopausa, a gente está vivendo uma hormonopatia, a gente está, entre aspas, adoecida, embora seja um período previsível, né, natural, né, no sentido de ser da natureza, mas está longe de ser um período equilibrado. Então, agora, mais do que nunca, acho que é o período que a gente precisa se preocupar mais com isso, com aquilo a que nós expomos, né, e aquilo que nós comemos, né? Aquilo que a gente está dando como matéria-prima para o nosso organismo, para que ele possa lidar com essa situação aí que eu acabei de contar para vocês, dessa produção de radicais livres, né? E com milhões de outras, né? Que o nosso corpo não para de produzir milhões de substâncias e é um metabolismo que acontece o tempo inteiro, e a gente precisa dar condições para que isso tudo aconteça da melhor maneira possível. A gente precisa dar condições mudando o que a gente está comendo, mudando os nossos hábitos de vida e repensando, se aproximando um pouco mais da natureza, que é a nossa mãe. Tá bom? Um pouquinho longo, acho que, 13 minutos, mas eu acho que valeu a pena. Um beijo, gente. Até a próxima. Gente, voltei. Falei, não expliquei o que é estresse oxidativo. Estresse oxidativo nada mais é do que quando a gente está produzindo mais radicais livres do que aquilo que o nosso corpo é capaz de neutralizar, tá bom? Isso aqui é o estresse oxidativo. Eu tenho certeza que a maioria de nós está em estresse oxidativo. Vamos nos cuidar. Beijo.